Tarde para todo mundo. Hoje a nossa aula, nós vamos aprender uma coisa que vocês adoram fazer, que é sobre o gibi, sobre a história em quadrinho, né? Então vamos ver quando é que começou, essa história em quadrinho para nós, tá? Então prestem atenção aí. Vou explicar aqui primeiro como é que começou, tá? Vou contar um pouquinho dessa história aqui. A história em quadrinho, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinho foi As Aventuras do Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, publicada em 30 de janeiro de 1869. É essa capa que eu coloquei aqui para vocês. Essa era uma revista que não era uma revista para criança, tá? Era mais adulto que lia. Criança não lia essas revistas aqui, não. Aí depois, em 1905, é que foi criada uma revista em quadrinho para criança. E essa história em quadrinho se chamou Tico Tico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou aumentar essa tela que está ruim. Aqui. Olha só como que era a revista em quadrinhos. Tico Tico, que foi a primeira que foi feita para criança. Essa aqui é do ano 1952. Eu tinha nascido ainda quando fizeram essa revistinha. E como que eram os desenhos, olha, bem colorido, né? Vamos lá, vamos em frente. Como é que a gente faz uma história em quadrinho, né? Qual que é os elementos principais que é para caracterizar que é uma história em quadrinho? Os personagens, primeiro, depois os vilões, as onomatopeias. Ver agora os personagens que eu separei para vocês. Vocês devem conhecer porque vocês gostam muito de ler gibi, né? Então, nós vamos ver aí os personagens. Olha só. Snoopy, Zinho, a Tônica, Garfield, Menino Maluquinho, essa aqui é a turma do Ig, né? Bob Esponja. Esse aqui são alguns dos personagens. Vou ter outros aqui. Olha só. Mickey aqui, né, da Disney, do Pato Donald, Tio Patinhas. É uma história em quadrinho feita tudo com os animais, tá? Porque a história em quadrinho ela pode ser com animais ou pode ser com pessoas. Tem a turma do Vingadores, né? O gibi do Homem-Aranha, do Pica-Pau, do Superman. Então, aqui, ó, pode ser animal, do Pica-Pau aqui, da turma do Tio Patinhas aqui do Mickey, ou pode ser de pessoas, né? Aqui, vamos voltar na outra aqui também, olha só. Aqui a turma do Garfield é tudo. Olha só. O do Snoopy tem o cachorrinho, que é o Snoopy, e tem a turma dele, né? Que são os menininhos lá. O importante da sua história em quadrinho é você saber quem é o seu personagem, tá? Quantos personagens tem, né? Que tipo que vai ser, certo? Vamos lá, então. Mais um pouquinho. Outro elemento que é importante, que define a sua história, balões. Olha só, vários tipos de balões. O balão da conversa comum, aqui ó, a fala do personagem.
fala, tem esse balãozinho reto, redondo, né? Mas com linha retinha, ó. Assim, ó. Tem o rabinho aqui, ó, que mostra qual é o personagem que está falando. Tem o balão do cochicho, que a linha já não é cheia, a linha é toda tracejada, que é para dar a impressão de que você está falando bem baixinho, você está cochichando. Esse balão aqui, balão do pensamento. O balão do pensamento parece uma nuvem, né? Ele é todo fofinho assim e tem o rabichinho dele aqui, ó, é tudo cheio de bolinha. Esse aqui é o balão do pensamento. O balão do grito, linha quebrada, olha, todo estridente, parece mesmo que está gritando, né? O balão do grito. E o balão onde várias pessoas falam ao mesmo tempo. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Bom dia, professora. Vários alunos estão falando bom dia, professora. Então, aí, olha só, ele direciona vários personagens que estão falando. E o balão da ideia é o balão aonde aparece o balão do pensamento, só que dentro dele é desenhado só uma lâmpada. Significa que o personagem tem uma ideia. Outros balões, parecido com o pensamento, dúvida, quando coloca só um de interrogação e um ponto de exclamação, né? Quando o personagem está admirado, né? E o balão também, quando o personagem não consegue falar nada, a gente usa aquela pontuação chamada reticências, que são os 3 pontinhos. Também num balão todo fofinho, olha só, arredondadinho aqui, ó, sendo uma nuvem. E tem o balão quando a pessoa está chorando, quando está triste, né? Aí ele é um balão todo, parece que ele está se derretendo, olha só. Gotinhas de água aqui, ó. Como se estivesse chorando, né? O personagem, o balão, mostrar que o personagem está cantando ou assobiando, é desse jeito aqui também, ó. Ele é todo com linhas onduladas, assim, ó, e tem as notas musicais, né, dentro, para significar que ele está assobiando ou ele está cantando. E tem o balão que ele está zangado, que é um balão todo cinza. É tudo cinza, então significa que esse personagem está zangado. Então, é muito importante. Antes, as histórias, elas não vinham com esses balões aqui. As escritas eram em cima dos personagens. E você não tinha noção muito de quem é que estava falando. Agora, o balão, você pode ver que ele é direcionado para o personagem. Então, você sabe quem é que está falando. Os balões são importantes, porque ele também explica o que está acontecendo na cena da sua história. Bom, depois que a gente tem os balões, com os diálogos, com as conversas, nós temos as onomatopeias. As onomatopeias são os riscos, são os barulhos, né? E não tem como, né, através da leitura, você escutar esses barulhos. Então, os produtores das histórias em quadrinhos foram desenvolvendo atividade e pensaram, né, vamos colocar esses barulhos em forma de escrita e de desenho. Então, quando tem uma história em quadrinho, quando acontece um estrondo, né, uma bomba que está estourando, e vários, olha só, bum, ou quando é um soco, né, quando cai alguma coisa, quando quebra, esse daqui, ó, uma água, faz esse tipo de barulho. Tem até esse balão aqui, que esse balão aqui
pessoa está falando umas bobagens, né? E a gente não usar muito ele não quando está xingando o personagem, né? Mas existe esse balão aqui também, que é um... significa que ele está bravo, né? Que ele está xingando. Então, olha só, quantas onomatopeias foram criadas para explicar o que está acontecendo na cena do quadrinho. Né? Então, para ficar mais... a história ficar mais emocionante, né? Para você entender bem o que está acontecendo. Olha aqui outras. Coloquei aqui. O personagem fala, oh, né? Quando acontece alguma coisa. Ou quando ele, por exemplo, vai tocar numa pedra e fala, ops. E ainda tem outras, né? Por exemplo, se o personagem vai tossir, aí escreve cough, cough, cough. Vai apertar a campainha da casa do colega lá na história, né? Faz aquela escrita din dong. Que mais? Quando está chorando, escreve aqueles ninf. É como se ele estivesse chorando. Então, quando vocês forem ler uma história em quadrinho, vocês vão observar o quanto de onomatopeia tem, né? E quantos barulhos acontecem na história e que eles são representados através das onomatopeias, certo? A nossa atividade, tá? Nossa atividade dessa semana é criar uma história em quadrinhos. Você vai escolher seus personagens primeiro, você vai decidir se são animais ou se são pessoas, ou se são os dois misturados na história. Então, você precisa primeiro definir seus personagens, tá? Coloca nome para os seus personagens, tá? Depois você vai inventar uma história, né? Com começo, meio e fim, tá? É como se você fosse fazer uma redação, lá, que é um texto que a professora pede. Então, tem que ter começo, meio e fim. Só que aí você vai fazer através de desenho e com as escritas das falas lá e as onomatopeias, tá? Use os balões e as onomatopeias para explicar a sua história, o que está acontecendo na sua história. E não esquece, porque você precisa dar um título para a sua história, certo? Para a pessoa, quando for ler a sua história, já sabe do que se tratar, né? E aí, essa é a novidade dessa semana, tá? Vou voltar agora para a gente... coisa que eu ia me esquecendo. Você pode fazer a sua história em quadrinho, dessa maneira aqui, ó, um quadrinho do outro, pessoal. Ou você pode fazer desse jeito aqui separado, certo? Dados menores, uns menores, outros maiores, da cena que vai acontecer. Se um quadrado pequeno cabe um personagem, e o maior vai caber vários personagens aparecendo ao mesmo tempo, né? Então, a verdade é essa. Então, vocês podem pegar esse exemplo aqui, fazer a história em quadrinho de vocês. Vamos lá, então. Vou por ordem aqui, quem está com a mão levantada. Radassa primeiro. Fala aí. Oi, prof. Oi, você quer falar? Pode falar. Como que eu vou fazer isso? Uma história em quadrinho? Você pega um gibi. Você não tem gibi na sua casa? Acho que tem. Então, você vai inventar uma história. Entendeu? Você vai inventar uma história em quadrinho. Pode pedir ajuda? Pode, claro. Pode pedir ajuda para alguém em casa, tá? Mas o importante é você fazer os quadradinhos, ver quem que são os seus personagens e colocar os seus personagens dentro do quadradinho, pôr o balão, ver o que que esse personagem está falando, tá bem? Vamos ver aqui quem mais. Ô, pai! Ah, tá.
Pronto, quem quer falar agora? Pode falar. Pode falar? Pode. Como que a Radassa falou? Ah, É para fazer quando? Hoje ou amanhã? você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, tá? A hora que você tiver um tempinho aí, você fala assim, vou fazer minha história em quadrinho. Vai lá e faz o seu desenho da história em quadrinho. Não precisa ser uma história em quadrinho igual um gibi enorme. Você pode fazer algumas pequenas, tá? Uma história pequena com 4 quadrinhos, tá bom? Brian, pode falar. Brian? Professora, eu tô na igreja, né? Ah, Aí aqui tem uma impressora. Eu posso imprimir os quadradinhos e fazer? Escrever a história? pode imprimir só os quadradinhos, tá? Não pode imprimir os personagens, só os quadradinhos. Aí você faz o seu personagem e escreve a sua história. Combinado? Muito bem. Gente, então... Paulo, quer falar, né, Paulo? Tá. Tipo, pode pegar uma folha de um caderno e fazer esses quadradinhos assim? Sim, pode. Você pode fazer no seu caderno de desenho, se você tiver com ele aí, tá? Ou se não, numa folha. Isso, beleza. Pode fazer no seu caderno mesmo. Isso, João, muito bom. Professora, só Fala. pode usar uma página do livro? Tá? Quantas páginas você precisar para contar a sua história? Ah, tá. Muito obrigada, professora. Prometo que não pergunto mais nada. Ah. Então, tá, gente. Então, Miguel, você quer falar, Miguel? Fala, Miguel. Quer ver meus desenhos? Eu já vi seus desenhos? Você mandou para a professora Carla? Eu tenho outros aqui. Então, sempre quando fizer uma atividade, vocês tirem foto e mandem para a Pro Carla, que ela manda para mim, tá? Para eu poder ver como é que vocês estão fazendo. Mas eu fiz com tinta. Tudo bem, não tem. Ok, gente? Tranquilo? Ninguém vai perguntar mais? Então, eu vou encerrar nossa aula, tá? Obrigado porque vocês vieram. Aproveita aí a quarentena para ler uns gibis também, tá? E se inspirar para fazer a de vocês. Beijinho, fiquem com Deus. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.